Vocês sabem o que é acordar todo dia desejando estar morta? Sabem o que é ter 9 anos e já saber que a vida não vale a pena? Meu nome é Beatriz Cardoso, tenho 68 anos, moro aqui em Feira de Santana, na Bahia, e hoje vou contar para vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história que durante décadas mantive guardada no meu peito como um segredo podre que me corroía por dentro. Uma história que talvez salve a vida de uma criança que está me ouvindo agora. Porque se existe uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que o silêncio mata mais que qualquer doença. Quando tinha 9 anos, descobri que meu próprio sangue podia ser meu maior inimigo, que minha própria casa podia ser meu inferno particular, e que às vezes os monstros mais terríveis são aqueles que deveriam nos proteger. Se você está me ouvindo agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, porque sua presença aqui significa que juntos vamos quebrar mais uma corrente de silêncio que aprisiona tantas crianças pelo Brasil afora. E se você puder, deixe um like neste vídeo, porque cada like significa que mais uma pessoa vai ouvir essa história e talvez encontrar forças para mudar sua própria realidade. Eu nasci em 1956 numa cidade pequena do interior da Bahia, filha única de um comerciante respeitado e de uma costureira conhecida por suas habilidades. Meu pai, João Cardoso, era dono da maior loja de tecidos da cidade, homem que todos cumprimentavam na rua, que tinha crédito em qualquer estabelecimento, que falava alto nas reuniões da igreja como se suas palavras fossem evangelhos. Minha mãe, Conceição, era uma mulher que vivia curvada sobre a máquina de costura, aceitando encomendas de vestidos de noiva, de batizado, de primeira comunhão, criando beleza com as próprias mãos, enquanto deixava sua própria vida definhar em silêncio. Nossa casa era uma das maiores da rua, pintada de azul claro, com jardim na frente e quintal nos fundos onde minha mãe cultivava suas flores e onde eu brincava nos primeiros anos da minha infância, quando ainda não sabia que o mundo podia ser um lugar tão escuro. Lembro-me daqueles primeiros anos como se fossem um sonho meio esquecido, tempos em que eu corria pelo quintal perseguindo borboletas, ajudava minha mãe a regar as plantas, ouvia as histórias que ela contava enquanto costurava, histórias de princesas e fadas que eu acreditava que um dia também faria parte da minha vida. Tudo mudou quando fiz 9 anos. Foi como se alguém tivesse apagado o sol e deixado só escuridão no lugar. Meu pai começou a me olhar diferente, com uns olhos que eu não entendia na época, mas que hoje sei que eram os olhos de um predador que havia escolhido sua presa. Ele começou a inventar desculpas para ficar sozinho comigo. Mandava minha mãe fazer compras que duravam horas, criava situações onde só nós dois estávamos em casa, e nesses momentos ele se transformava numa pessoa completamente diferente. A primeira vez que aconteceu, eu estava brincando no meu quarto com uma boneca de pano que minha mãe tinha feito para mim, quando ouvi os passos pesados dele subindo a escada. O som daqueles passos até hoje faz meu coração acelerar, porque aprendi a associar aquele barulho com o que vinha depois. Ele entrou no meu quarto sem bater, fechou a porta devagar, e quando o trinco fez aquele barulho seco de trancar, eu soube que algo terrível estava para acontecer, mesmo sem entender o que. Helena. Ele disse com aquela voz que tentava ser carinhosa, mas que soava falsa, perigosa. Vem cá que o papai quer conversar com você. Eu me aproximei porque era isso que uma filha obediente fazia, porque nunca me passou pela cabeça que meu próprio pai pudesse ser uma ameaça. Ele se sentou na minha cama, me puxou para perto dele e começou a falar sobre como eu estava crescendo, sobre como estava ficando bonita, sobre como tinha que aprender certas coisas que eram segredos entre pai e filha. O que aconteceu depois foi tão horrível que minha mente de criança tentou se desconectar da realidade, como se eu pudesse flutuar para fora do meu próprio corpo e assistir aquilo acontecendo com outra pessoa. Mas não era com outra pessoa, era comigo. Era com meu corpo de 9 anos que ainda brincava de boneca. Era com minha inocência que foi destroçada naquela tarde quente de verão, enquanto minha mãe costurava na sala embaixo, provavelmente ouvindo tudo e escolhendo fingir que não ouvia. Quando terminou, ele se levantou, arrumou a roupa e me olhou com uma frieza que me gelou até os ossos. Se você contar isso para alguém,
Ele disse com uma voz que não admitia desobediência. Eu vou dizer que você está mentindo, que você é uma menina problemática que inventa histórias. E sabe o que acontece com meninas mentirosas? Elas vão para reformatórios, lugares terríveis onde crianças ruins ficam presas para sempre. Eu não sabia nem o que era um reformatório, mas a ameaça na voz dele me fez entender que era algo pior que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Desci para o jantar naquela noite como se nada tivesse acontecido, porque foi isso que ele me mandou fazer. Sentei à mesa, comi a comida que minha mãe tinha preparado, respondi sim e não quando me perguntavam alguma coisa, mas por dentro eu estava completamente destruída. Era como se alguém tivesse quebrado algo fundamental dentro de mim, algo que nunca mais poderia ser consertado. E o pior de tudo era ver meu pai agindo normalmente, conversando sobre o movimento na loja, reclamando do calor, como se não tivesse acabado de destruir sua própria filha algumas horas antes. Se você está me ouvindo e passou por algo parecido, eu quero que saiba que não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. Eu demorei décadas para entender isso, mas hoje sei que a culpa nunca é da criança, nunca é da vítima. A culpa é sempre e única e exclusivamente de quem comete o abuso. E se você está assistindo este vídeo e reconhece algum sinal em uma criança próxima a você, por favor, não feche os olhos. Seja a voz que essa criança não consegue ter. Seja a proteção que eu não tive durante tantos anos. Depois daquela primeira vez, os abusos se tornaram rotina. Sempre que minha mãe saía, sempre que ficávamos sozinhos, sempre que ele decidia que era a hora. Eu aprendi a reconhecer os sinais. O jeito que ele me olhava durante o café da manhã, a forma como ele inventava tarefas para minha mãe fazer fora de casa, o silêncio pesado que se instalava na casa antes da tempestade. Eu aprendi a viver em constante terror, sempre alerta, sempre esperando pelo pior. Vocês que estão me assistindo, vocês são minha força agora. Cada pessoa que ouve essa história, cada pessoa que deixa um like, cada pessoa que se inscreve no canal está me dando coragem para continuar, está me mostrando que vale a pena quebrar o silêncio. Porque quando a gente fala sobre essas coisas, quando a gente tira esses horrores da escuridão e traz para a luz, a gente tira o poder deles sobre nossa vida. Minha mãe sabia. Essa é a parte que mais dói até hoje, a traição que me marcou mais profundamente que qualquer violência física. Ela sabia e escolheu não me proteger. Escolheu preservar sua zona de conforto em vez de salvar sua própria filha. Tem momentos na vida da gente que marcam para sempre, que dividem nossa existência em antes e depois. E para mim, esse momento foi quando descobri que minha própria mãe era cúmplice do meu algoz. Era uma tarde de quinta-feira. Eu lembro exatamente, porque era o dia que minha mãe sempre ia ao centro da cidade buscar tecidos novos para suas encomendas. Mas naquele dia, ela voltou mais cedo. Tinha esquecido a carteira em casa. Eu estava no meu quarto, passando por mais uma sessão de tortura nas mãos do meu pai, quando ouvi a chave girando na porta da frente. Meu coração disparou. Pensei que finalmente alguém ia me salvar, que minha mãe ia ver o que estava acontecendo e ia me proteger como todas as mães fazem. Ouvi os passos dela subindo a escada, cada degrau ecoando como um martelo no meu coração esperançoso. Ela parou na frente da porta do meu quarto. Eu sei que parou porque vi a sombra dos pés dela por baixo da porta. Ficou ali parada, ouvindo meus gemidos abafados de dor, ouvindo a respiração pesada dele, ouvindo os ruídos que qualquer pessoa normal identificaria imediatamente como sinais de que algo terrível estava acontecendo com uma criança. Sabe o que ela fez? Deu meia volta e desceu a escada novamente. Saiu de casa batendo a porta, fingindo que não tinha visto nada, que não tinha ouvido nada, que não sabia de nada. Naquele momento, alguma coisa morreu dentro de mim. Não foi só minha inocência que foi destruída naquele dia. Foi também minha fé na humanidade, minha crença de que as mães sempre protegem seus filhos, minha esperança de que alguém no mundo se importava comigo o suficiente para me salvar. A partir daquele dia, entendi que estava completamente sozinha no mundo. Não tinha mais ninguém, nem pai, nem mãe.
porque aquele homem não era um pai, era um monstro, e aquela mulher não era uma mãe, era uma covarde que sacrificou a própria filha para manter sua vida confortável e sem complicações. Aos 9 anos de idade, eu me tornei uma órfã emocional, vivendo na mesma casa que meus algozes. Os abusos se intensificaram depois disso. Era como se meu pai tivesse percebido que tinha carta branca, que podia fazer o que quisesse, porque minha mãe nunca ia interferir. Ele começou a ser mais ousado, mais violento, mais criativo nas suas perversidades. Não era mais só quando ficávamos sozinhos. Era também quando ela estava em casa, costurando na sala embaixo, ouvindo tudo e fingindo que estava surda. Eu tentei falar com ela algumas vezes. Lembro de uma manhã em que consegui juntar coragem para me aproximar dela enquanto ela tomava café. "Mãe", eu disse com a voz tremendo, "preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante." Ela nem levantou os olhos da xícara. "Não tenho tempo para suas bobeiras, Beatriz. Tenho 3 vestidos para entregar até amanhã." Bobeiras. Era assim que ela chamava meu sofrimento, meu desespero, meus pedidos silenciosos de socorro. Escola, eu me tornei uma sombra. As outras crianças brincavam, riam, contavam histórias das suas famílias, e eu ficava no meu canto, observando aquela normalidade como se fosse algo de outro planeta. Como era possível que existissem crianças felizes no mundo? Como era possível que existissem pais que abraçavam os filhos com carinho em vez de machucá-los? Eu não conseguia entender, porque minha realidade era tão diferente que parecia impossível que outras realidades existissem. Minha professora, Dona Carmen, era uma mulher gentil que tentava se aproximar de mim. Ela notava que alguma coisa estava errada, que eu não era como as outras crianças. Várias vezes ela tentou conversar comigo, perguntava se estava tudo bem em casa, se precisava de alguma coisa. Mas como eu podia contar? Como eu podia dizer que meu próprio pai me machucava de formas que eu nem tinha palavras para descrever? Como eu podia contar que minha mãe sabia e não fazia nada? As palavras simplesmente não saíam. Era como se minha garganta se fechasse toda vez que eu tentava falar sobre o que estava acontecendo. E além do mais, quem ia acreditar em mim? Meu pai era respeitado na cidade, minha mãe era conhecida por ser uma mulher direita, religiosa. Eu era só uma criança estranha, quieta, problemática. Se eu falasse, com certeza diriam que eu estava inventando, que estava buscando atenção, que estava tentando prejudicar uma família honesta. Os anos foram passando e eu fui me fechando cada vez mais. Aos 10 anos, eu já não falava quase nada, em casa. Respondia apenas sim ou não quando me perguntavam alguma coisa, comia em silêncio, ia para a escola como um robô, voltava para casa sabendo exatamente o que me esperava. Eu havia aprendido a me desconectar do meu próprio corpo durante os abusos, a flutuar para longe daquela realidade horrível e me imaginar em outros lugares, outros mundos, onde crianças como eu eram protegidas e amadas. Comecei a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando no meio da noite, suada, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Nas primeiras vezes, minha mãe vinha ver o que estava acontecendo, mas quando percebia que eram só pesadelos, parou de se importar. "Para de fazer escândalo", ela dizia da porta do quarto. "Você vai acordar os vizinhos." Nunca perguntou sobre o que eu sonhava. Nunca se interessou em saber por que uma criança de 10 anos tinha pesadelos todas as noites. Foi nessa época que comecei a me machucar. Encontrei numa das gavetas da cozinha uma lâmina de barbear antiga, do meu pai, e uma noite, sozinha no meu quarto, passei ela devagarzinho no meu braço. A dor física era quase um alívio comparada à dor emocional que eu carregava. Era uma dor que eu controlava, que eu escolhia, diferente de todas as outras dores da minha vida que eram impostas a mim por pessoas que deveriam me proteger. Os cortes no braço se tornaram meu segredo, minha válvula de escape. Eu tomava cuidado, para que ninguém visse, sempre fazia em lugares que as roupas cobriam. E mesmo se alguém visse, provavelmente diriam que eu tinha me machucado brincando, porque quem suspeitaria que uma criança de 10 anos estava se cortando deliberadamente? "Vocês",
que estão me ouvindo, vocês são testemunhas da minha história agora. Cada um de vocês que está aí, do outro lado da tela, está me dando força para continuar contando o que vivi, está me mostrando que não estou mais sozinha como estava naquela época. Se vocês pudessem me ver agora, veriam uma mulher de 68 anos que ainda treme um pouco quando fala sobre essas coisas, mas que também tem uma força que vem de saber que minha história pode salvar outras crianças. Quando completei 12 anos, algo dentro de mim se quebrou de uma forma diferente. Não foi só mais um pedaço da minha alma que se estilhaçou. Foi como se toda a estrutura que me mantinha funcionando como uma pessoa tivesse desmoronado de uma vez. Foi nesse dia que tentei me matar pela primeira vez. E não foi a última. A data era 15 de março de 1968, um dia que deveria ser de celebração, de bolo, de presentes, de abraços carinhosos. Em vez disso, foi o dia em que uma menina de 12 anos decidiu que a vida não valia mais a pena. O presente do meu aniversário foi uma sessão de abuso mais violenta que o normal, porque meu pai disse que agora eu estava mais mulher, que podia aguentar mais. Essas palavras me ecoaram na cabeça durante horas depois que ele saiu do meu quarto, deixando-me sangrando e destroçada na cama. Mais mulher aos 12 anos. Como uma criança pode ser mais mulher? Como um pai pode olhar para sua filha de 12 anos e ver uma mulher? A perversidade daquelas palavras me revoltava tanto quanto a violência física. Naquela noite, enquanto minha mãe costurava na sala e meu pai assistia televisão como se nada tivesse acontecido, eu fui até o banheiro e abri o armário de remédios. Lá estava um frasco de comprimidos para dormir que minha mãe tomava às vezes quando reclamava de insônia. Peguei o frasco inteiro, voltei para o meu quarto e engoli todos os comprimidos de uma vez, um por um, saboreando a ideia de que, finalmente, o sofrimento ia acabar. Eu queria morrer. Não como um capricho de adolescente, não como um pedido de atenção, mas como uma necessidade real, urgente, desesperada. Eu queria que a dor parasse, que os abusos parassem, que a traição da minha mãe parasse, que minha própria existência parasse. 12 anos de idade e eu já estava cansada de viver. Já tinha perdido toda a esperança de que as coisas pudessem melhorar, mas não morri. Acordei no hospital 3 dias depois, com o estômago doendo, a cabeça pesada e uma enfermeira gentil segurando minha mão. "Graças a Deus você está bem", ela disse com lágrimas nos olhos. "Sua mãe encontrou você bem a tempo." Minha mãe. A mesma mulher que me encontrou desacordada no quarto e que provavelmente, naquele momento, estava mais preocupada com o que os vizinhos iam pensar do que com o fato de sua filha ter tentado se matar. Os médicos fizeram perguntas, claro. Queriam saber por que uma menina de 12 anos tentaria suicídio, que problemas ela poderia ter na vida que fossem tão graves assim. Minha mãe respondeu por mim, com aquela lábia dela, contando sobre como eu era uma criança difícil, problemática, que sempre inventava dramas, que provavelmente tinha feito aquilo para chamar atenção. E eu, fraca demais para falar, traumatizada demais para contar a verdade, apenas confirmei o que ela dizia com acenos de cabeça. Voltei para casa 3 dias. Depois, e nada mudou. Absolutamente nada. Se eu achava que quase morrer ia fazer minha mãe me proteger, ou que ia fazer meu pai parar com os abusos, eu estava muito enganada. Na verdade, piorou. Agora eles tinham mais uma ferramenta de controle sobre mim: a ameaça do hospício. "Se você fizer alguma loucura de novo", meu pai disse na primeira noite em que voltamos a ficar sozinhos, "vamos ter que te internar numa casa de loucos. E você sabe o que fazem com meninas loucas lá, né?" Eu não sabia, mas a imaginação de uma criança traumatizada pode criar horrores piores que a realidade. Então me comportei, obedeci, aguentei calada por mais meses até que a pressão, dentro da minha cabeça, ficou tão grande que explodiu de novo. A segunda tentativa de suicídio foi aos 13 anos, dessa vez com uma navalha que peguei na barbearia do meu pai. Cortei os pulsos no banheiro de casa numa manhã de domingo enquanto eles estavam na igreja.
Dessa vez quem me encontrou foi meu pai. Ele chegou em casa mais cedo porque tinha esquecido a carteira, me viu no chão do banheiro numa poça de sangue e sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Não foi minha filha, não foi pelo amor de Deus, não foi vamos te levar para o hospital. Foi, sua louca, olha a sujeira que você fez no meu banheiro. A sujeira. Eu estava morrendo e ele estava preocupado com a sujeira. Mais uma vez fui parar no hospital, mais uma vez inventaram uma história para a cidade. Mais uma vez voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Só que agora eles começaram a me vigiar mais de perto, esconderam todos os remédios, todas as lâminas, tudo que eu pudesse usar para me machucar. Não porque se importavam comigo, mas porque não queriam o escândalo de ter uma filha suicida. Foi nessa época que conheci Irmã Benedita, uma freira que visitava nossa escola uma vez por mês para dar aulas de religião. Ela era diferente das outras pessoas adultas que eu conhecia. Tinha um olhar gentil, uma voz calma e, mais importante, ela realmente prestava atenção nas crianças. Notou logo que alguma coisa estava errada comigo, que eu não era como as outras, meninas da minha idade. Um dia, depois de uma aula sobre perdão e compaixão, ela me chamou para conversar. Beatriz, ela disse se sentando ao meu lado no banco da capela da escola. Eu vejo tanta tristeza nos seus olhos. Uma menina da sua idade não deveria carregar tanto peso nos ombros. Pela primeira vez em anos, alguém tinha notado minha dor. Alguém tinha visto além da fachada que eu tentava manter. Chorei tanto naquele dia que pensei que fosse me derreter toda. Foram anos de lágrimas represadas saindo de uma vez. Anos de sofrimento que finalmente encontravam um espaço seguro para se expressar. Irmã Benedita me abraçou, me deixou chorar no ombro dela. Não fez perguntas invasivas, não pressionou por respostas. Apenas ficou ali comigo, sendo a presença maternal que eu tanto precisava. Aos poucos, ao longo de vários meses, consegui contar para ela o que estava acontecendo em casa. Não tudo de uma vez, porque era difícil demais, mas pedacinhos da história, fragmentos do horror que eu vivia diariamente. Ela nunca duvidou de mim. Nunca me fez sentir culpada, nunca minimizou meu sofrimento. Apenas acreditou. E isso foi como receber oxigênio depois de anos afogando. Nós vamos encontrar uma solução. Ela me prometeu numa tarde chuvosa de junho. Você não vai passar por isso para sempre, Beatriz. Existe vida além do que você está vivendo agora, eu te prometo. Eram palavras simples, mas para uma menina de 13 anos que já tinha tentado se matar 2 vezes, elas soaram como uma profecia de esperança. Irmã Benedita começou a me ensinar coisas que ninguém nunca tinha me ensinado, que eu tinha valor, que merecia ser protegida, que o que estava acontecendo comigo não era normal nem aceitável, que existiam pessoas no mundo dispostas a ajudar crianças em situações como a minha. Ela me deu livros para ler, histórias de pessoas que tinham superado traumas terríveis e construído vidas bonitas depois. Vocês que estão me ouvindo, vocês são como a Irmã Benedita foi para mim. Vocês estão aqui, escutando minha história, acreditando em mim, me dando força para continuar. Cada like, cada comentário, cada pessoa que compartilha esse vídeo está sendo a voz que uma criança em situação de abuso precisa ouvir. Vocês estão sendo a esperança que eu quase não tive. Foi Irmã Benedita quem me deu a arma mais poderosa que alguém pode ter contra um abusador: conhecimento. Ela me explicou que o que meu pai fazia comigo tinha nome, tinha lei, tinha punição. Que não era educação, não era correção, não era amor de pai, como ele às vezes dizia. Era crime, era abuso sexual infantil. E existiam pessoas treinadas para parar isso, lugares seguros para onde crianças como eu podiam ir, leis que protegiam menores em situação de risco. Beatriz, ela me disse numa tarde em que eu estava particularmente quebrada, depois de uma noite especialmente violenta, você precisa entender uma coisa muito importante. Nada do que está acontecendo com você é culpa sua. Nada. Você, uma criança, você é inocente. Você é vítima. Quem tem culpa é quem está machucando você e quem deveria te proteger
e não está fazendo isso. Ouvir essas palavras foi como tirar um peso de toneladas dos meus ombros, um peso que eu carregava desde os 9 anos, sem nem saber que não deveria estar carregando. Irmã Benedita começou a documentar meus machucados. Ela tinha uma câmera, pequena, antiga, e toda vez que eu aparecia na escola com marcas novas, ela fotografava. Um dia vamos precisar dessas provas, ela dizia. Um dia vamos mostrar para as autoridades o que estão fazendo com você. Eu não acreditava que esse dia fosse chegar. Mas ela acreditava, e a fé dela foi me contagiando aos poucos. Ela também começou a me preparar psicologicamente para o que viria depois. Quando você denunciar, ela explicava, as coisas vão ficar difíceis antes de ficarem melhores. Seu pai vai negar tudo, sua mãe provavelmente vai ficar do lado dele, algumas pessoas na cidade não vão acreditar em você, mas outras vão acreditar, outras vão te apoiar e a justiça vai ser feita. A ideia de que meu pai pudesse ser punido pelo que fazia comigo parecia tão surreal quanto a ideia de que eu pudesse voar, mas irmã Benedita falava com tanta convicção que comecei a acreditar. Aos 14 anos, depois de mais de 5 anos de abusos diários, finalmente juntei coragem para fazer a denúncia. Foi num dia de outubro de 1970, uma data que está gravada na minha memória com fogo. Irmã Benedita me acompanhou até a delegacia da cidade, segurando minha mão o tempo todo, sussurrando palavras de encorajamento no meu ouvido toda vez que eu hesitava. O delegado era um homem mais velho, de bigode grisalho, que nos recebeu com uma expressão cética. Quando irmã Benedita explicou o motivo da nossa visita, vi nos olhos dele aquela descrença que eu tanto temia. Olha só, ele disse se recostando na cadeira. Essas são acusações muito graves, mocinha. Você tem certeza do que está dizendo? Seu pai é um comerciante respeitado aqui na cidade. Sua mãe é uma mulher de bem. Tem certeza que não está confundindo as coisas? Confundindo as coisas. Como se uma menina de 14 anos pudesse confundir 5 anos de estupros com outra coisa qualquer. Mas eu não desisti, não recuei, não deixei aquela descrença me calar. Com a voz tremendo, mas firme, contei tudo. Cada detalhe, cada violência, cada ameaça, cada vez que minha mãe fingiu que não estava vendo. Falei sobre as tentativas de suicídio, sobre os cortes no braço, sobre os anos de terror que vivi dentro da minha própria casa. Irmã Benedita mostrou as fotografias dos meus machucados, uma coleção horrível de evidências que ela havia coletado ao longo de meses. O delegado examinou cada foto com atenção crescente e aos poucos vi sua expressão mudando de ceticismo para horror, de dúvida para indignação. Meu Deus, ele murmurou olhando uma foto particularmente brutal de hematomas nas minhas costas. Que tipo de monstro faz isso com a própria filha? A investigação que se seguiu foi um furacão que destruiu nossa fachada de família perfeita em questão de dias. Meu pai foi preso em flagrante numa noite em que os policiais se esconderam no quintal da nossa casa e gravaram os sons dos abusos. Minha mãe foi levada para depor e, confrontada com as evidências, finalmente confessou que sabia de tudo desde o início, que tinha medo de falar, que tinha medo de ficar sem sustento se denunciasse o marido. O escândalo abalou nossa cidade pequena como um terremoto. As pessoas se dividiam entre aquelas que me apoiavam e aquelas que achavam que eu estava destruindo uma família por capricho. Recebi cartas de apoio e cartas de ódio, abraços na rua e olhares de reprovação, palavras de encorajamento e sussurros maldosos pelas costas. Era como se eu tivesse me tornado uma figura pública controversa aos 14 anos de idade. O julgamento durou meses. Eu tive que depor várias vezes, revivar cada trauma diante de juízes, advogados, júri popular, imprensa. Tive que ouvir meu pai negando tudo, chorando lágrimas falsas, se fazendo de vítima de uma filha mentirosa e problemática. Tive que ouvir minha mãe pedindo perdão, dizendo que era uma mulher simples, que não sabia como lidar com a situação, que amava o marido e a filha e não queria destruir a família. Mas também tive que ouvir o juiz lendo a sentença. 20 anos de prisão para meu pai por estupro de vulnerável continuado
5 anos para minha mãe por omissão e cumplicidade. 20 anos. 5 anos. Números que significavam que finalmente, depois de tanto tempo, a justiça tinha sido feita. Números que significavam que eu estava livre, que estava segura, que nunca mais precisaria ter medo daqueles monstros. Depois do julgamento, fui morar, com irmã Benedita, numa casa que o convento mantinha para situações especiais. Era uma casinha simples, mas era minha, era segura, era cheia de amor verdadeiro. Pela primeira vez desde os 9 anos de idade, eu podia dormir sem medo, podia tomar banho sem pressa, podia existir sem terror constante de que alguém fosse me machucar. A recuperação não foi rápida nem fácil. Anos de trauma não se curam da noite para o dia. Eu tinha pesadelos, ataques de pânico, momentos de depressão profunda em que voltava a pensar em suicídio. Mas agora eu tinha ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras, terapeutas especializados em trauma infantil que me ensinaram a processar o que tinha vivido, a entender que eu era sobrevivente, não vítima, que minha vida podia ser reconstruída sobre bases sólidas de amor próprio e esperança. Voltei a estudar com a ajuda de professores particulares que irmã Benedita conseguiu através de doações da igreja. Descobri que era inteligente, que tinha potencial, que podia sonhar com um futuro diferente. Aos 16 anos, prestei exame para entrar no ensino médio em Salvador, passei em primeiro lugar e mudei para a capital para começar minha nova vida longe de todas as memórias ruins. Em Salvador, ninguém conhecia minha história. Eu era apenas mais uma adolescente estudando, fazendo amigos, descobrindo o mundo. Pela primeira vez na vida, eu podia ser normal, podia rir sem medo, podia sonhar sem pesadelos, podia confiar nas pessoas sem estar sempre alerta para sinais de perigo. Era uma liberdade que eu nunca tinha experimentado, uma leveza que eu não sabia que existia. Vocês que estão me acompanhando nessa jornada, vocês são testemunhas da minha transformação de vítima em sobrevivente, de criança quebrada em mulher forte. Cada um de vocês que está aqui comigo agora faz parte da minha cura, da minha força, da minha certeza de que vale a pena contar essa história. Porque quando a gente compartilha a nossa dor, ela perde poder sobre nós. Quando a gente fala sobre nossos traumas, eles param de nos controlar. Salvador me deu o que eu mais precisava: anonimato e a chance de reconstruir minha identidade do zero. Aos 17 anos, eu era uma jovem que estudava enfermagem, morava numa pensão modesta no bairro da Liberdade e tinha amigos que me conheciam, apenas como Beatriz, a menina do interior que veio para a capital estudar. Ninguém sabia da minha história, ninguém me olhava com pena ou curiosidade mórbida. Eu era apenas mais uma jovem tentando construir seu futuro. Foi na faculdade de enfermagem que descobri minha vocação: cuidar de pessoas que sofriam como eu tinha sofrido. Não foi coincidência que escolhi essa profissão. Depois de anos sendo machucada, eu queria dedicar minha vida a curar, a aliviar a dor dos outros, a ser para outras pessoas o tipo de ajuda que eu gostaria de ter recebido quando criança. Era minha forma de transformar toda aquela dor em algo útil, em algo que fizesse sentido. Durante o curso, me especializei em pediatria. Queria trabalhar com crianças porque sabia reconhecer sinais que outros profissionais muitas vezes ignoravam. Uma criança calada demais, machucados em lugares estranhos, comportamentos sexualizados inadequados para a idade, medo excessivo de certos tipos de toque. Eu via tudo isso com olhos treinados pela experiência própria. Eu me tornei a enfermeira que eu gostaria de ter encontrado quando tinha 9 anos. Aos 21 anos, me formei com as melhores notas da turma e consegui emprego no Hospital das Clínicas de Salvador, no setor de pediatria. Foi lá que conheci Dr. Ricardo Mendes, um pediatra jovem, recém-chegado de São Paulo, que logo se destacou pela sensibilidade no atendimento a crianças traumatizadas. Ele também tinha essa habilidade especial de reconhecer sinais de abuso, e descobri depois que isso não era coincidência. Ele também havia sido abusado quando criança, também carregava suas próprias cicatrizes. Nossa amizade nasceu dessa
Compreensão mútua dessa linguagem silenciosa que apenas sobreviventes de trauma compartilham. Não precisávamos falar sobre nossos passados para nos entendermos. Bastava um olhar quando chegava uma criança claramente abusada, um aperto de mão quando tínhamos que fazer uma denúncia difícil, um abraço quando perdíamos um caso para a burocracia ou para a falta de coragem dos adultos que deveriam proteger suas crianças. Com o tempo, nossa parceria profissional se transformou em algo mais profundo. Ricardo foi a primeira pessoa com quem consegui ter um relacionamento íntimo saudável, baseado em respeito mútuo, consentimento e compreensão das nossas fragilidades. Ele entendia quando eu tinha pesadelos, quando certas situações no hospital me lembravam do meu próprio trauma, quando eu precisava de espaço para processar casos particularmente difíceis. Casamos em 1980, numa cerimônia pequena e íntima, com irmã Benedita nos abençoando. Foi o dia mais feliz da minha vida até então, o dia em que finalmente entendi que era possível construir uma família baseada no amor verdadeiro, no cuidado mútuo, na proteção genuína. Tivemos 2 filhos, Marina, em 1982, e Felipe, em 1984. 2 crianças que cresceram sabendo que eram amadas incondicionalmente, que nunca foram tocadas com violência, que sempre tiveram sua palavra respeitada e sua integridade protegida. Ser mãe foi minha maior cura e meu maior desafio. De um lado, me permitiu experimentar o amor maternal que nunca recebi, me ensinou como uma mãe de verdade protege e nutre seus filhos. De outro lado, me confrontou constantemente com gatilhos do meu passado. Toda vez que meus filhos se machucavam brincando, toda vez que choravam de dor, meu coração se despedaçava lembrando da criança que fui, que chorava de dor e ninguém vinha socorrer. Mas foi justamente através da maternidade que consegui perdoar completamente aquela menina de 9 anos que achava que tinha culpa do que acontecia com ela. Olhando para meus próprios filhos nessa idade, entendi de forma visceral como uma criança é pequena, indefesa, inocente. Como qualquer adulto que machuca uma criança é um monstro completo, como qualquer mãe que não protege seu filho é uma covarde sem desculpas. Em 1995, 15 anos depois da minha mudança para Salvador, recebi uma carta que me abalou profundamente. Era de uma advogada de Feira de Santana, me informando que meu pai tinha morrido na prisão, vítima de câncer. Anexado à carta estava um envelope que ele havia deixado para mim, com instruções para que fosse entregue apenas após sua morte. Demorei 1 semana para conseguir abrir aquele envelope. Quando finalmente o fiz, encontrei uma carta de 3 páginas escritas com a letra trêmula de um homem doente, pedindo perdão. Não era o perdão superficial de quem quer aliviar a consciência, era um reconhecimento profundo e detalhado de cada horror que ele havia cometido, cada vez que me machucou, cada sonho que destruiu, cada lágrima que causou. Beatriz, dizia a carta, sei que não mereço perdão, sei que não há palavras que possam desfazer o que fiz com você. Sei que destruí sua infância, que roubei sua inocência, que transformei seu próprio lar em um lugar de terror. Sei que sou um monstro e que mereço cada dia que passei nesta prisão. Mas preciso que você saiba que a culpa nunca foi sua, nem um pouco. Você era uma criança perfeita, doce, inocente. E eu era um homem doente que transformou minha doença na sua tortura. Se existe alguma justiça no universo, você conseguiu construir uma vida feliz longe de mim. Você merece toda a felicidade do mundo. Chorei tanto lendo aquela carta que Ricardo pensou que algo terrível havia acontecido. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Finalmente, depois de tantos anos, meu algoz havia admitido sua culpa completa, havia retirado de mim qualquer resquício de responsabilidade que eu ainda pudesse carregar inconscientemente. Era como se a última corrente que me prendia ao passado tivesse se rompido. 2 anos depois, minha mãe também morreu. Dessa vez não houve carta, não houve pedido de perdão, não houve reconhecimento da própria culpa. Ela morreu como havia vivido, fugindo da responsabilidade, fingindo que suas escolhas não tinham consequências.
não senti tristeza nem alívio com a notícia da morte dela. Apenas um vazio onde deveria haver o luto por uma mãe. Ela havia morrido para mim muito antes de morrer fisicamente. Com meus pais mortos, senti uma liberdade que não sabia que ainda estava esperando. Era como se os últimos fantasmas do meu passado tivessem finalmente partido, me deixando completamente livre para viver minha vida sem olhar para trás. Dediquei-me ainda mais ao trabalho no hospital, desenvolvi protocolos de atendimento a crianças vítimas de abuso, treinei centenas de profissionais para reconhecer sinais de violência infantil. Em 2005, aos 49 anos, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida novamente. Decidi falar publicamente sobre minha história. Não mais como a menina traumatizada que havia sido, mas como a mulher forte que me tornei, como a profissional experiente que sabia transformar dor em cura. Minha primeira palestra foi numa conferência de pediatria em Salvador para uma plateia de médicos e enfermeiros. Falar sobre minha história em público pela primeira vez foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Ver nos olhos daqueles profissionais o reconhecimento, a emoção, a determinação renovada de proteger crianças me mostrou o poder transformador do testemunho. Minha dor, que por tanto tempo foi apenas minha, agora se tornava ferramenta de educação, de prevenção, de cura coletiva. As palestras se multiplicaram. Escolas, universidades, conferências médicas, grupos de apoio, sempre que alguém precisava ouvir sobre superação, sobre resiliência, sobre a importância de acreditar. Em crianças que denunciam abusos, eu estava lá. Cada pessoa que me ouviu e mudou sua forma de olhar para sinais de abuso infantil. Cada criança que foi salva porque um adulto aprendeu a prestar atenção. Cada família que se curou porque encontrou esperança na minha história. Tudo isso dava sentido a cada lágrima que derramei, a cada cicatriz que carreguei. Vocês que estão me acompanhando até aqui, vocês já fazem parte dessa rede de proteção. Cada visualização deste vídeo, cada comentário, cada compartilhamento significa que mais pessoas estão aprendendo a reconhecer sinais de abuso, que mais crianças podem ser salvas. Vocês são multiplicadores de conhecimento, de proteção, de esperança. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma jornada que parecia impossível quando eu tinha 9 anos e achava que minha vida estava condenada ao sofrimento eterno. Vejo uma menina que quase se matou 2 vezes e que hoje é avó de 4 netos lindos que nunca conhecerão o medo que eu conheci. Vejo uma criança que foi traída pelos próprios pais e que hoje tem uma família escolhida, construída no amor verdadeiro, na proteção mútua, no cuidado genuíno. Meus netos, João, de 12 anos, Ana Clara, de 10, Pedro, de 8 e a pequena, Sofia, de 5, são a prova viva de que ciclos de abuso podem ser quebrados, de que é possível construir gerações livres de trauma quando a gente tem coragem de enfrentar o passado e se curar de verdade. Eles crescem sabendo que são amados, protegidos, ouvidos, respeitados. Quando eles falam, todos os adultos da família param para escutar. Quando eles dizem não para qualquer coisa, esse não é respeitado imediatamente. Em 2015, 9 anos atrás, tomei a decisão de me aposentar da enfermagem para me dedicar integralmente ao que havia se tornado minha missão de vida: educar, prevenir e curar. Criei o Instituto Florescer, uma organização não governamental dedicada à prevenção e combate ao abuso infantil. O nome não foi escolhido por acaso. Florescer é o que crianças fazem quando são amadas e protegidas. É o que eu fiz quando finalmente encontrei terra fértil depois de anos em solo árido. O Instituto funciona numa casa grande em Salvador, que doadores generosos nos ajudaram a comprar e reformar. Lá, oferecemos atendimento psicológico gratuito para crianças vítimas de abuso, treinamento para profissionais de educação e saúde, palestras para pais e responsáveis e um programa especial que é meu orgulho maior: o Guardiões da Paz e Infância,
onde treinamos adultos para reconhecer sinais de abuso e saber como agir quando encontram uma criança em perigo. Já atendemos mais de 3.000 crianças ao longo desses 9 anos. 3.000 vidas que poderiam ter sido perdidas na escuridão, mas que encontraram luz, cura, esperança. Algumas chegam até nós mudas de terror, como eu era. Outras chegam agressivas, expressando sua dor através da raiva. Algumas chegam se culpando, achando que fizeram algo errado. Mas todas saem daqui sabendo que são valiosas, que merecem proteção, que o abuso nunca é culpa da criança. Uma das histórias que mais me marca é a de Gabriela, uma menina de 11 anos que chegou ao Instituto em 2018, 3 anos depois da nossa fundação. Ela havia sido abusada pelo padrasto durante 2 anos e a mãe, como a minha, fingia não ver. Gabriela estava tão quebrada que não falou uma palavra durante os primeiros 3 meses de terapia. Apenas desenhava. Desenhos em preto, sempre. Em preto, sem rostos, sem sorrisos, sem cor. Mas aos poucos, com muito amor, muita paciência, muito trabalho terapêutico, Gabriela começou a se abrir. Primeiro uma palavra aqui, outra ali. Depois frases curtas, depois histórias. E finalmente, depois de 1 ano de tratamento, ela me olhou nos olhos e disse: "Tia Beatriz, eu não tenho mais medo." Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque vi naqueles olhos de criança a mesma libertação que eu havia sentido aos 14 anos, quando finalmente consegui denunciar meu pai. Hoje Gabriela tem 17 anos, está terminando o ensino médio, quer estudar psicologia para ajudar outras crianças como ela foi ajudada. Sua mãe, depois de muito trabalho terapêutico também, conseguiu reunir coragem para denunciar o marido abusador e reconstruir sua vida como mãe protetora. É uma família que foi restaurada, que aprendeu a se amar de forma saudável, que quebrou o ciclo de violência que poderia se perpetuar por gerações. Histórias como a de Gabriela me enchem de propósito, me lembram por que é importante transformar nossa dor em combustível para mudanças positivas no mundo. Cada criança que salvamos, cada família que curamos, cada adulto que educamos para proteger infâncias é uma vitória contra aqueles que acham que podem destruir vidas impunemente. Mas não é só sobre salvar outras crianças, é também sobre a cura que encontro toda vez que vejo uma delas sorrir novamente. Toda vez que escuto uma delas rir sem medo. Toda vez que observo uma família se reconstruindo sobre bases sólidas de amor verdadeiro. Cada vida que tocamos no Instituto também me cura um pouco mais. Também cicatriza feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Em 2020, quando a pandemia chegou, tivemos que reinventar nossa forma de trabalhar. Criamos plataformas online para continuar atendendo crianças em isolamento. Desenvolvemos aplicativos para que crianças pudessem pedir ajuda de forma segura. Intensificamos nossos programas de educação digital para pais e professores. Foi um período difícil, porque sabíamos que muitas crianças estavam presas em casa, com seus abusadores, sem poder ir para a escola, sem poder pedir ajuda. Mas também foi um período de crescimento. Nossas palestras online alcançaram muito mais pessoas do que as presenciais jamais alcançariam. Conseguimos treinar profissionais de todo o Brasil, criar uma rede nacional de proteção à infância, estabelecer parcerias com escolas de todos os estados. A dor se transformou em ferramenta de transformação social em uma escala que eu jamais imaginei possível. É por isso que decidi criar este canal no YouTube, gravar estes vídeos, contar minha história de forma ainda mais ampla. Porque sei que em algum lugar do Brasil, talvez do mundo, tem uma criança assistindo este vídeo e reconhecendo sua própria história na minha. Tem uma criança que precisa saber que é possível sobreviver, que é possível denunciar, que é possível construir uma vida linda depois do trauma. E tem também adultos assistindo que talvez estejam suspeitando que uma criança próxima está sendo abusada, mas não sabem como agir. Tem professores que querem aprender a reconhecer sinais, mães que querem proteger melhor seus filhos, pais que querem entender como criar crianças seguras e protegidas. Todos vocês são meus aliados nesta missão de proteger infâncias. Se
Você chegou até aqui, até o final da minha história, você já faz parte da solução. Você já é um guardião da infância, porque agora sabe reconhecer sinais, sabe que deve acreditar quando uma criança denuncia abuso, sabe que o silêncio mata e que a proteção salva. Você tem conhecimento, e conhecimento é poder, poder de salvar vidas. Quero terminar este vídeo fazendo um pedido especial para cada um de vocês. Primeiro, se inscreva neste canal. Não é só para ajudar o canal a crescer, é para que mais pessoas encontrem estas informações, para que mais crianças sejam salvas, para que mais famílias sejam protegidas. Cada inscrição é uma vida potencialmente salva. Segundo, compartilhe este vídeo. Compartilhe com professores, com pais, com avós, com qualquer pessoa que trabalhe ou conviva com crianças, porque nunca sabemos quem precisa ouvir esta mensagem. Quem está esperando por este conhecimento para ter coragem de agir. Terceiro, se você passou por algo parecido, procure ajuda. Não importa há quanto tempo aconteceu, não importa a sua idade agora, trauma se cura em qualquer fase da vida. Você merece paz, você merece cura, você merece uma vida plena e feliz. E por último, se você suspeita que uma criança está sendo abusada, haja. Não feche os olhos, não finja que não viu, não espere que outra pessoa tome a iniciativa. Ligue para o Disque 100, procure o conselho tutelar, converse com a escola, faça alguma coisa. Seja a voz que aquela criança não consegue ter. Nos comentários, quero que vocês me contem como vão usar o conhecimento que ganharam hoje. Como vão proteger as crianças ao redor de vocês? Que compromisso vocês estão fazendo comigo, com vocês mesmos, com as crianças do nosso país? Vamos criar aqui uma comunidade de proteção, uma rede de guardiões da infância. Minha história começou com terror, mas termina com esperança. Começou com uma menina quebrada, mas termina com uma mulher inteira que dedica sua vida a consertar outras vidas quebradas. E a história de vocês que estão me ouvindo agora pode ser a história que salva uma criança, que protege uma infância, que transforma uma tragédia em triunfo. Obrigada por me escutarem. Obrigada por acreditarem em mim. Obrigada por se tornarem parte desta missão. Juntos, vamos fazer com que nenhuma criança precise passar pelo que eu passei. Juntos, vamos proteger todas as infâncias deste país. Um abraço cheio de carinho e esperança para cada um de vocês. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e protejam nossas crianças.